Oi, Ruth, Oi! tudo bem? Felizmente nos encontramos depois de umas férias, Depois de um longo verão, um longo não, uma, verão, uma longa pois é, primavera, né? um longo verão na primavera, que É, já está se aproximando. verdade. Mas você sabe que alguns dos nossos leitores e espectadores e ouvintes, eles não prestaram atenção no aviso que nós fizemos na última reportagem e não sabiam que nós estávamos de férias e Hum, acharam que nós tínhamos terminado com o programa e escreveram para mim, querendo saber o que estava o que acontecendo aí no aconteceu? web. Parou, não tem Nós mais notícia, Ruth. comunicamos. Ah, As coisas estão tão boas que não tem mais o que falar. As notícias não tem mais. aí, não, aí eu expliquei que nós comunicamos que É estaríamos verdade, 2 semanas de férias, é verdade. mas férias terminaram, e cá estamos. Estamos de volta. E aí, o que que podemos. Bom, vamos primeiro falar do tempo, que a gente não fala do tempo há muito tempo. Nós estamos É, numa primavera normal ou uma primavera quente? não, uma primavera normal. A primavera é sempre, como aqui se diz, é uma estação de passagem do inverno para o verão. E acontece que aqui no Oriente Médio, nessa região que nós estamos desértica, essas mudanças são muito bruscas, porque nós recebemos influência não só da Europa, que vem pelo mar Mediterrâneo, e nós recebemos influência dos desertos até do norte da África, como do Egito. De modo que todas essas variações são assim drásticas, né? Você vê que tem dias que durante o dia você pode, eu estou falando dessa região Uhum, central de certo. Israel, que não é nem sul, nem norte, nem está ao lado do mar, nem é a parte mais próxima da parte oriental do país, que a diferença de temperatura do dia para a noite é mais de 10 graus. É, Quer dizer, de dia pode fazer 29, 30 graus, mas de noite dá vai uma fazer baixada. 19, 20, dá uma baixada que você sente muito rápido, não é uma coisa assim progressiva. Você sai de casa às 4, 5 horas da tarde, se não levar um agasalho, quando chegar às 6, 7 horas, você está com frio. É. Entendeu? Quer dizer, essa hora do dia eu mantenho a casa, porque a minha casa recebe muito sol, com ar refrigerado, e de noite eu fecho tudo, porque Fica tá frio. frio. Ainda tenho que me cobrir com uma É. cobertinha leve, né? Mas tudo isso é natural. Nessa época, pode chover, Ah, é? mas é raro, e se chove, são os chuviscos. Não, bom. Não é chuva, né? Chuva, né? Porque realmente chuva importante Só no inverno. praticamente não cai aqui durante 8 meses, Nossa, é incrível. desde o fim do inverno até o fim do outono. Caramba. Eu não É. consigo imaginar isso, mas vou Daqui, vivenciar e daqui a depois eu pouco, vou. É. se você viaja e sai e vê os campos, que agora estão verdes, quando chegar em julho, agosto, está tudo amarelo, Caramba. cor de deserto, tudo seco. E, Nossa. inclusive, saem flores, nascem flores, que elas também são assim, com espinhentas, e cheia de espinhos, e também amarelo, bege, marrom claro, tudo nessa cor, que é a cor do deserto, Olha. e é onde nós estamos. É. Bom, eu experimentei, eu tive a oportunidade de ir até Eilat, que estava um calor que eu nunca vi nada igual, porque é diferente.
o calor Bom, daqui do calor do Rio de Janeiro. É outra coisa. lógico. Aqui parece que eu estou numa estufa. Sim, minha Parece... querida, porque é deserto. Eu sei, eu sei. Eu só tô... A terra seca, É diferente. E lá tem ela é praia, né? É nítida. interessante que lá tem praia. Então poderia, mas É tudo, então. E lá está na praia, é, é a beira-mar, mas é mar vermelho. é, Já não é um mar grande. Agora, tem que entender também, você, por exemplo, fala do Rio. O Rio é banhado pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um oceano, é. uma coisa gigantesca, que tem temperatura baixa, mesmo no verão. Mesmo no verão, as praias no Rio de Janeiro, a temperatura da água, no máximo, chega a 16, 18 graus. Aqui, no verão, a água dessa nossa bacia aí, que é o mar Mediterrâneo, a água chega a 26, 28 graus, você Nossa, entra na água e não é agradável. Você está com calor é. e você quer uma água mais friazinha. Já em Eilat, é o mar vermelho, que é o mar também, não são oceanos, é um mar pequeno. Pequeno. E não dá a parte do oceano na determinação do clima de uma determinada região é muito importante, porque o oceano esfria as regiões que É ele banha. verdade. É. Aqui não tem nenhum oceano, Para esfriar né? nada. Nós temos um laguinho aí, que é o Quinéria, que aí no Brasil é considerado uma michuruqueira, um rio que eles falam aqui, todo mundo, Jordão, eu digo Paquequer, lá de Petrópolis, de Teresópolis, é maior do que o Jordão. É, realmente. Nós não temos em matéria hidráulica, nós somos um país muito pobre, quer dizer, todos os países É, daqui, né? A mesma coisa. é O verdade. único país que ainda tem, mas não é o Oriente Médio mesmo, já é a África do Norte, que tem fronteira com Israel, é o Egito, que tem o Não. Nilo, É. é um rio que mantém o país o ano inteiro com água. Que Aqui nós beleza. não temos isso. Nem nós, nem a Jordânia, nem a Síria. O Líbano ainda tem. É. O Líbano também, no norte, tem um clima melhor. Mas nessa parte daqui, Bom, nem tudo é perfeito, né? é o que tem. É, e tá É, ótimo. Não tô como se reclamando, diz não. aqui, Zé Maiês. Zé Maiês. Zé Maiês. Ok, ok. Bom, falando depois do clima, qual é a notícia mais importante para Bom, falarmos? não é questão de notícia, mas é assinalar. Ah, Hoje, dia 6 de junho, são 55 anos depois da Guerra dos Seis Dias. uau. A Guerra dos Seis Dias marcou profundamente o país, mudou muito, porque se de um lado a vitória militar foi fabulosa, não se pode discutir, porque em 6 dias, logo nas primeiras 24 horas, destruir toda a aviação de um país forte em relação a nós, como era o Egito, foi assim algo fantástico. A tomada de Jerusalém, que estava sob domínio dos jordanianos. E se você lê as declarações hoje em dia são homens já de 80 anos, 70 Eu e estive tantos com anos, eles. que Eu estive foram com dois deles. soldados, né? Eu já estive com dois deles. que lutaram na Guerra dos Seis Dias, mas na frente de Jerusalém, eles dizem assim: os jordanianos eram soldados melhores do que nós, as armas deles eram melhores do que as nossas, mas a vontade deles de ganhar não tinha a base que nós tínhamos, que era a sobrevivência. Uhum. De modo que, apesar de tudo,
da superioridade militar, tanto humana quanto da parte de armamentos. Eles eram melhores, mas nós éramos as pessoas, os soldados, que estavam lutando pela sobrevivência de um povo. Essa é a diferença. E aí nós ganhamos os jordanianos. Em compensação, muitas perdas, né, Ruth? 780 soldados morreram. Muita coisa. 2.500, quase 2.600 feridos, dos quais feridos muito graves que ficaram realmente com lesões para o resto da vida, ou a cegueira, ou perder os membros. Assim, você lê os relatos hoje dos jornais dos soldados, de dizer que eu estou dentro de um tanque e, de repente, cai um foguete e eu vejo a minha mão pendurada. Nossa. Coisas... Então, também os problemas do trauma. Ficaram muitos soldados com o trauma pós-guerra. E assim, e depois então, como eu falei, do ponto de vista militar, foi brilhante a vitória. Do ponto de vista político, nós não ganhamos praticamente nada, porque nós ficamos numa situação assim. Os territórios que Israel conquistou nessa guerra são 3 vezes maiores do que o tamanho de Israel. Olha. Só o Sinai é 2 vezes maior que Israel, fora os territórios que a gente chama de territórios ocupados, que é a Judéia e a Samária. E o fato de Israel ter ocupado, porque ganhou a guerra. Conquistado. Era uma coisa que deveria gerar uma situação melhor politicamente entre nós e os países que lutaram contra nós. Uhum. E tudo isso só poderia, toda essa solução de devolução de territórios só poderia ser conseguido através de acordo de paz. Uhum. Se a gente olha no mundo inteiro, todos os países que conquistaram territórios em guerra, eles só devolveram os territórios se houve acordo de paz. E tem até hoje, você vê na Grécia, você vê na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que hoje em dia é Croácia República Tcheca. A República Tcheca, o que aconteceu com a Rússia e o desfacelamento da Federação Soviética com a Rússia, que você vê que até hoje, depois de tantos anos, Putin está lutando com a Ucrânia, dizendo que tinha conquistado antes. Então, aqui em Israel, nós ficamos na mesma situação. O único país com quem nós fizemos um acordo de paz realmente com devolução até o último grão de areia, como Sadat falou, foi o Egito. Levou anos, mas Israel devolveu todo o Sinai, embora Israel não quisesse. Mas era em troco de um acordo de paz, que está até hoje valendo. Está vigor. Vivo. Está vivo. Nós falamos de Egito, de igual para igual, relações diplomáticas, tudo, turismo, cooperação
em todos os aspectos, inclusive de segurança, e com a parte da Judéia e da Samária que nós esperávamos que iríamos conseguir com os palestinos, chegar a um acordo. Com a Jordânia, anos depois, nós também fizemos um acordo de paz com a Jordânia. E com os palestinos não se consegue nada. Não. E isso está gerando até hoje uma fenda dentro da sociedade de Israel, porque uma parte da população que se tornou, digamos, habitantes dessa parte conquistada, até hoje é vista por outra parte da população de Israel, não como israelenses iguais, eles são colonos, colonialistas. Não. E isso deu margem a muita divergência política que está até hoje. Até hoje nós estamos nisso. E hoje, se você está na Knesset agora, às 3 e pouco, 4 horas, outra vez vai voltar a votação dessa lei que se chama Lei de Yehudá Veshomron. Existem leis no parlamento que não são leis permanentes. Depois da Guerra dos 6 Dias, Israel se defrontou com esse problema. O que fazer com esses territórios até que haja paz? Uhum. Então, você não podia anexar os territórios de uma forma unilateral, porque isso é uma coisa que não é aceita universalmente. O mundo todo não aceita isso, a anexação de territórios unilateralmente. Então, aplicar a lei israelense nesses territórios você não podia, porque eles não é uma parte de Israel, não está anexado. Então, faz-se o que eles chamam de um regulamento de emergência, de uma hora de emergência, que é um regulamento especial para aqueles territórios que estão lá. E isso ajuda a manter a vida, porque os palestinos que vivem lá, eles são palestinos, eles não são cidadãos israelenses. Uhum. Então, você não pode fazer valer sobre eles a lei que rege Israel. Ao passo que os israelenses que estão lá como colonos, sim. Então, cria uma situação de que não se pode fazer uma lei permanente. Então, criou-se, em 1967, esta lei, que eles chamam Lei Yehudá Veshomron, Lesha'ah, para aquele momento. E nessa lei estava escrito que a cada 5 anos esse assunto vinha a debate no parlamento para ver se houve alguma mudança, se já existe a possibilidade de você modificar esse status. E toda vez se aprova essa mesma lei por mais 5 anos. E assim chegou até agora. Esse ano é o ano que você tem que, outra vez, até o dia 1º de julho, tem que ser votada ou não essa lei. Porque também, até agora, nós não temos nenhuma solução com os palestinos e nós não podemos não dar proteção, porque se o governo permitiu, os governos anteriores, né, permitiram que israelenses se estabelecessem e construíram Mishuvim, e estradas, e escolas, e
e agricultura, e desenvolvimento tecnológico, tem até universidade. Tudo isso, nesses territórios, você não pode deixar os israelenses sem proteção legal, porque senão eles não podem nem se queixar à polícia de que roubaram um carro, eles não podem fazer nada, eles ficam completamente desprotegidos legalmente. O governo não pode fazer isso. Pois agora está novamente em discussão o problema dessa votação. E esse governo do Netanyahu, durante todos esses anos, que votou sem discussão, cada 5 anos, essa lei agora está dizendo que não vai votar. O governo atual não tem maioria, mas já é sabido, né, desde o início. Mas esta lei é uma coisa simplesmente absurda. Como é que você vai deixar uma parte do povo israelense sem proteção legal? É um negócio que você tem que aprovar e dizer... E se não aprovar, o que acontece? Fica uma terra de ninguém? Não fica terra de ninguém. Lá tem governo militar. Não. O governo que governa os territórios é governo militar. Mas as leis civis não são válidas se não for aprovada. Não são válidas lá. E aí? E aí eles ficam sem proteção de julgamento, de tribunais, tudo tem que ter apelação especial, nada está previsto na lei. Você quer adotar uma criança, nem isso. Eles não são cidadãos que estão sob a legislação israelense. Se não for votado, não é votado, renovada a votação, não tem que criar nada. A lei está criada e tem sido aprovada cada 5 anos automaticamente. E eles não querem aprovar e nem também... Na esperança de que a não aprovação possa gerar a queda desse governo e fazer novas eleições. Esse é o problema dele. É difícil para todos nós pensar que um partido como o Likud, que durante todos esses anos aprovou essa lei, que o partido do Likud é um partido de direita que apoia a permanência das colônias, eles não são a favor, eles não são como o Meretz, que são a favor de que as colônias sejam retiradas de lá, que todo o território seja devolvido ao futuro país palestino. Não, o Likud é a favor de que haja colônias, é a favor de que continue... E mesmo assim... Só jogada política. Que horror. Então, hoje está sendo... E a única possibilidade do governo é conseguir passar essa lei se realmente esse partido RAM, que está apoiando, votar a favor, e isso... se ele votando a favor, ele vota contra os interesses dele. Ele não vai votar a favor. Então, é um problema sério que eles estão passando. E tem 2 deputadas do Meretz que até agora disseram que ainda não sabem como vão votar. Se a coalizão, até às 4, 5 horas da tarde, que todos esses conchavos, né, que ocorrem durante esse processo de debate, então eles vão saber, no papel, quantos votos eles vão ter a favor e quantos. Aí eles podem retirar a votação e votar
trazer novamente daqui a uma semana. Porque as segundas-feiras é que são os dias dessas votações. E só tem hoje, já é dia 6, dia 1º de julho, termina o prazo desses últimos 5 anos. E assim tem sido com todas as votações, praticamente, que dizem respeito não só a Israel, mas especificamente aos palestinos. O problema também que estão agora discutindo é o fato de que veio também a votação na semana passada, uma lei, um projeto de lei para criar pena de morte para os terroristas. Caramba! Isso também está criando uma discussão tremenda. Outra coisa que está sendo foi discutida e conseguiu passar é o fato de que, indiretamente, os terroristas são beneficiados com dinheiro pelo fato de que Qatar, que manda dinheiro para Gaza e para a autoridade palestina paga todos esses anos, desde que existe a autoridade palestina, paga mensalmente as famílias dos terroristas, ou que morreram ou que estão presos, eles pagam. Isso sendo que existe um problema de técnico financeiro de que Israel cobra para a Palestina os impostos sobre mercadorias que entram, que saem, e depois Israel devolve a eles. E então Israel está dizendo que se eles não vão parar de financiar os terroristas, você não pode premiar o terrorista preso. Claro que não. Então, que Israel vai deixar de deduzir essa importância dos impostos e não vai pagar para a autoridade palestina. Claro. Olha, são tantos problemas criados pelo fato de que a oposição só tem um objetivo. Eles dizem que oposição em governo parlamentar tem uma meta, derrubar o governo. Acontece que são leis que prejudicam tremendamente a população num todo. A população diretamente, entendeu? De modo que... Quer dizer, então, todo o regime parlamentar, a oposição existe para derrubar o governo. Eu não estou sabendo disso. Está sabendo disso? E agora mesmo está acontecendo na Inglaterra a mesma coisa com Johnson. É mesmo? Hoje mesmo. Hoje mesmo está acontecendo na Inglaterra com Johnson. É isso. Os regimes parlamentares têm esse problema. Está entendendo? Agora, eu já expliquei algumas vezes e vou dizer outra vez. Em nenhum país do mundo que tem regime parlamentar tem 20 e tantos partidos que concorrem a eleições. Um país tão pequeno como esse. Esse é um problema. Você é uma coalizão de 8 partidos diferentes. É uma loucura. É difícil. Essa semana passada, o Bennett escreveu digamos, uma carta aberta de 32 páginas ao povo de Israel, para o povo entender o que é política pura e o que é política dentro dos interesses do país. Ele pediu ao povo que demonstrasse apoio ao governo, que é para a oposição entender que não é só o número de votos que você tem ou que você possa alcançar nas próximas eleições
que devem gerir o país. Existem coisas muito importantes, como essa lei da pena de morte, como o problema de derrubar casas dos terroristas, destruir a casa deles. A gente não sai disso. Ai, Ruth. Enquanto isso, outras coisas vão acontecendo. Houve agora essa nova ministra da Educação, conseguiu reunir professores universitários e gente de gabarito para tentar modificar o sistema do Bagrut aqui em Israel. Porque aqui em Israel, né, você faz, tem 5 anos que são primários, depois são 3 anos que é curso médio e depois 4 anos que é o ginásio. O ensino médio é fundamental, ensino médio, lá, correspondente a isso. Médio, e depois o ginásio. Que, para terminar o ginásio, você tem que ter uma determinada nota, você tem que ter um nível em determinadas matérias, que são chamadas as matérias que são o coração da instrução escolar, como matemática, inglês, hebraico, evidentemente, Tanakh, e não sei o quê. E tem outras matérias que você não é obrigado a conseguir aquele nível tão alto, porque é muito difícil para os alunos aqui terminarem o Bagrut com todas as unidades que se exige. E depois acontece que quem não alcança essas unidades não pode entrar em nenhuma universidade. É difícil. Ele tem que refazer, ele já saiu da escola e ele agora vai para um cursinho de 1 ano para aumentar as notas dele no Bagrut, para ele poder ser admitido em alguma universidade. É difícil. E isso dificulta muito, porque a maioria dos jovens, quando termina o ginásio, eles já estão com 18 anos e desde os 17 eles já estão convocados para Tzavá, e muitos, depende da data de nascimento, de quem nasceu até julho e quem nasceu de julho em diante, que é quando termina, né, o ano letivo, eles nem têm tempo de refazer, porque eles já estão convocados e eles vão passar 3 anos na Tzavá. Depois, quando eles saem da Tzavá, eles vão ter que recomeçar a estudar de novo. Puxado isso, hein? Muito difícil. E essa ministra, ela, levando em conta isso, de que é um país que vive em estado de defesa militar permanente, que o exército não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, existem muitas lutas e muitas perdas. Então, diminuir o número de matérias onde se exige esse Bagrut. Como no resto do mundo se faz, que são provas e que você pode, por exemplo, que aqui tem as matérias chamadas humanistas e tem as matérias que são como matemática, física, química, isso já são mais difíceis. O problema do hebraico e do Tanakh não adianta, mas aí história, geografia e outras matérias, literatura e não sei o quê, que pode deixar no nível médio e não enlouquecer os jovens, que senão eles não podem estudar depois, é muito difícil. Então, foi uma coisa muito bem feita, conseguiu passar. Que bom. E agora nós estamos nessa tentativa de conseguir passar essas outras leis que vão facilitar
a existência que já tem mais de 500 mil israelenses que vivem nos territórios conquistados e são famílias. Uhum. E tem, inclusive, você imagina o absurdo. Tem, por exemplo, ministros nesse governo que eles moram nessas regiões. Olha. No momento, se essa lei não for renovada, ele não pode ser ministro. Ah, não pode ser ministro? Não, porque ele não é cidadão que está dentro das leis de Israel. Caramba, Ruth, então coisa bem enrolada mesmo, né? Nossa, que complicação é essa? Pode ser ministro, claro. Gente. Lógico. Se ele não está, ele não tem proteção judicial de Israel, como é que ele pode ser ministro do Estado de Israel? É difícil isso, né? Muito difícil. Eu não consigo entender muito bem como é que isso funciona. Não, como é que funciona? Funciona assim, sim. Não, eu estou entendendo, você está explicando, mas é difícil a gente absorver isso de uma forma, porque a gente não está acostumado, pelo menos eu não estou acostumado com esse tipo de Sim, porque regime presidencial é diferente. Totalmente. Está entendendo? Está acostumado com o Brasil, Estados Unidos, França. Agora, você vê os países como na Itália, como na Inglaterra, em muitos países. Agora, é como eu falei, lá não tem 22 partidos, de modo que é mais fácil. É menos complicado, né? Menos complicado manter um parlamento e derrubar governos. Ruth, aqui em falando em ministro da Educação, eu queria saber como é que está a situação da Covid aqui, nas escolas? Aqui a Covid está realmente muito bem controlada. Ótimo. Baixou sensivelmente todos os índices, tanto de contágio, como de óbitos, como de casos graves. Continua essa última onda, né, desse Omicron e as variantes dele conseguiram contagiar muita gente, mas de uma forma muito branda. Muito branda, tanto que diminuiu-se bastante tanto as exigências no aeroporto de entrada e saída de israelenses. Isso que eu ia falar, não tem mais, né? As pessoas que chegam não precisam mais fazer exame. Não. PCR. Não. Entendeu? De modo que nas escolas também já tiraram as máscaras. E as máscaras em lugares abertos completamente abolido, só em lugares fechados. E está muito, realmente diminuiu fantasticamente. Continua o controle, né, da vacinação, porque as idades, né, quem não tinha direito à vacina há 2 anos atrás, por causa da idade, agora tem. Então, a vacinação continua sendo a melhor arma para evitar a propagação, mas a situação aqui está ótima. Muitas enfermarias nos hospitais foram fechadas, porque não tem doentes com necessidade de internação. O número de óbitos caiu tremendamente, de modo que não é... Vamos ver, se agora, aqui o tempo todo só se pensa que depois do verão vem o inverno. Se até lá se o inverno não vai trazer outras complicações, quer dizer, tem que se manter, eles vão manter fazendo exames permanentes, mas do ponto de vista estatístico, ao acaso. Entendi. Entendeu? Ao acaso, fazer exames
em determinadas camadas da população, em determinados setores, em determinados bairros, para ver, para poder manter um estudo estatístico. Tá certo. Tá bom. Mas realmente a situação está sob melhorou controle. muito. Que bom, que bom. Muito, É uma boa controle. notícia. Ruth, Espetáculo. Você está sabendo alguma coisa sobre as Macabíadas? Sobre A Macabíada? a Macabíada, É. Eu ainda não sei exatamente o que resolveram finalmente, mas provavelmente será realizada, porque agora, por exemplo, houve vários campeonatos internacionais de judô, de judô que é assim, né? Uhum. Um de frente para o outro. Foi na Turquia. Israel participou. Uhum. Foi na semana passada. Mas eu acredito que sim, os jogos de futebol da Liga estão sendo realizados normalmente. Os jogos da seleção de Israel com a seleção dos países europeus que estão fazendo as preliminares para ver quem é que vai poder competir na Copa do Mundo. Então, a seleção de Israel tem jogado no exterior, como tem vindo seleções... Ainda tem chance de Israel... Mas tá Israel aí. vai jogando, enquanto joga com os times fracos, está entendendo aí? Então, ainda vai, mas depois... Não vai, né? Ainda não chegou a hora. E aqui se assiste a Copa, Ruth? A Copa é transmitida? O pessoal tem verdadeira paixão. Porque é o esporte preferido pelas multidões, é o futebol. Mas é transmitido na televisão, a Copa toda? Sim. Me perguntaram isso. Tem 3 ou 4 estações de canais de TV que só são de esporte. Tá. Tanto que, por exemplo, as Olimpíadas, as Paralímpicas, esses Jogos de Inverno que houve na China, tudo a gente vê. Quem gosta tem prato cheio de canais. Mas a Copa eu quero canal assistir, israelense. Né? A Copa eu vou querer assistir, né? Pois é. É prato cheio. Tem canal israelense, é o 5, canal 5. É só esporte, não tem outra coisa. E tem outros canais que são canais internacionais, mas que a televisão daqui transmite. Entendi. Então, não tem problema nenhum e existe. E é interessante, até a última Copa foi assim, vamos ver o que vai ser agora com a próxima. Israel, o povo de Israel, torce pelo Brasil. Você vê assim os enxuvis, os bairros, todo mundo bota a bandeira do Brasil. Que legal, que bom. O Brasil é muito cotado aqui né? como país do futebol. Não a Inglaterra. Interessante. Que foi Talvez porque, como Israel participa das preliminares, como em todos os esportes, Israel está incluído na Europa, né? Porque não pode jogar com todos os países árabes que recusam a jogar com Israel. Se Israel pudesse jogar com os times daqui, seria ótimo, né? Mas para competir com a Inglaterra, com a Itália, com a França, não dá. Não rola. Difícil, muito difícil. Tem que botar muito brasileiro nesse time. Mas tem jogadores brasileiros aqui. Tem jogadores, mas não as estrelas. Né? As estrelas tem que formar lá de... Israel não pode pagar o que eles ganham, né?
Não precisa, de né? modo Tem que outras não dá. prioridades. É, mas essa parte de futebol tem realmente uma plateia enorme. É a maior plateia de esporte são os adeptos do futebol. O É. futebol continua sendo Alegria do povo. a alegria do povo. É isso aí. E mais alguma coisa, Ruth? Mais alguma notícia assim, que vale a pena Sim, a gente destacar? pode ficar falando de política até Não, não, depois não da de manhã, política, mas só é uma do. coisa que não desperta tanto Não, não, não. interesse, o que estão escrevendo, se o ministro da Justiça, o Sar, se ele vai passar para o Likud. Todos os dias eles enterram esse governo, e no dia Esse seguinte o governo governo tá inteiraço aí, né? Tá continuando, tá renasce, está resistindo. entendendo? De É, modo que é uma situação de instabilidade prevista. entendi. É isso, então. Se não temos nada assim mais, então Não vamos. tem nada Acho que a demais. gente Primeiro já também que voltou teve bem, agora né? essa série de feriados, É. e Próximo a feriado criança. qual é, Ruth? Já tivemos Ah, Shavuot. Qual é o próximo feriado? Shavuot. Não, e agora tem Matan Torah. Ah, E, Simchat Torah. sim, o problema agora também grande, o problema com os professores, que os professores fizeram na semana passada um dia não foi de greve, eles saíram mais cedo, trabalharam um dia menos horas e fizeram a manifestação de milhares em Tel Aviv a favor do aumento de salários, porque eles dizem e provam com o, Contra-cheque. é, Com... o Aqui truche, não é contra-cheque, aqui deve ser outro nome. truche. Ah, Então, principalmente dos professores que estão começando a carreira, que é um salário mínimo. realmente que não é apropriado para uma pessoa que vem educar Com certeza. crianças. Com certeza. Você não É, falou da. é uma profissão É, que merece realmente uma atenção melhor e um salário que atrai. Então, idem com as que não são professoras, mas que têm preparo profissional para trabalhar em jardim de infância. Mais de 200 jardins de infância em setembro não vão abrir, porque não tem pessoal para trabalhar. não querem receber o salário que é muito pouco. Vão trabalhar em outra coisa. Entendi. 200 Nossa. 200 jardins de Por infância isso que eu vejo, não Ruth, vão reabrir. por isso que eu vejo tanta procura para pessoas trabalharem em GAN. Eu toda hora. E tem muito brasileiro, né, fazendo isso. Trabalhando em GAN porque não tem, ninguém quer. É por Tem. isso. É o mesmo problema. Que Mesmo coisa, né? problema. É um trabalho que exige muita boa vontade, muita É, paciência, amor pelas crianças, trabalho físico também, de é. muitas horas, e carregar, e levar. É difícil. Se você é bem remunerado, logicamente que você tem mais estímulo É, para fazer um trabalho mais difícil. Agora, com uma remuneração baixa, é. não dá. Ninguém vai. É. É engraçado que isso parece que é universal, né? Por que que o professor, né, que deveria ser
Exato, não se exato. reconhece, é incrível isso. E isso ficou assim muito mais em projeção com as profissões de high-tech, É, né? é, E um jovem que no Exército trabalhou nesse setor, quando ele sai do Exército com 21 anos, ele vai trabalhar numa firma dessa de high-tech e ele ganha 4, 5 vezes mais mais que um do que um professor. professor. É difícil. Ai, ai, o São reconhecimento. essas injustiças Exatamente, sociais exatamente. que o desenvolvimento tecnológico também trouxe, É, mas devia, se os governos pensassem mais na educação do povo e menos nos sucessos políticos, pessoais e partidários, seria seria diferente, melhor, né? Seria bem melhor para seria todo melhor, mundo, né? Mas melhor. político é político em qualquer lugar do mundo. Eles só É pensam nele. verdade que é verdade que Israel tem gastos extraordinários com a segurança, o É, exército. Agora, esse mês que passou, teve unidade, todas as unidades do exército, tudo, marinha, infantaria e aviação. Unidades de todas essas armas estiveram durante um mês fazendo um exercício militar conjunto no Chipre. Por quê? Para aprender a lutar no território estranho a ele, diferente dele, com armas diferentes e com soldados que reagem diferente. Um mês. é muita Sabe quanto pode custar isso? uma fortuna. Uma fortuna. É, Mas Israel tem que fazer, tem que fazer. não tem jeito, Tem que estar atento. tem que estar Totalmente. atento. É. Agora, por exemplo, que em menos de um mês, 5 dos mais conhecidos, projetados, tanto na parte daquela militar que eles chamam a, a unidade da Revolução, né, que é Ah, sim. uma parte do exército iraniano É. e que formam uma unidade separada, que é a revolucionária. 3 deles morreram misteriosamente e 2 que eram físicos atômicos, Também. também 2 sumiram, morreram. Um caiu da varanda, o outro comeu alguma coisa e Passou morreu. mal. Um falatório danado e a imprensa iraniana acusando Israel de todas essas mortes. Eles acusam Israel, pelo que eles dizem, Israel em matéria de serviço secreto, de possibilidade de agir num país enorme como é o Irã. E tudo isso é pretexto Eu sei. para eles se adiantarem no Na arma desenvolvimento nuclear. atômico. É. E, e assim vai. É. Assim nós vamos. Bom, tudo bem. Querida, obrigada mais uma vez pela né, dar seu conhecimento, repassar seu conhecimento e tudo que você ouve, você transmite. Você só esqueceu de falar agora, me lembrei, sobre o evento que vai ter no dia 10. O evento, Que vai ter agora dia 10. dia 10, o que vai ter agora dia 10? Olha, já nem me lembro. Parada gay. Hã? Parada Parada. gay. Porque já teve a parada gay em Jerusalém. Vai ter agora em Tel Aviv.
A de Tel Aviv não é tão Ah, importante. não? É importante no sentido internacional, Ah, porque é a maior, é a mais badalada, não sei o quê. Mas é uma coisa que já é aceita, não. porque todo ano tem. Agora, em Jerusalém, É, teve, olha, duas coisas que nós não falamos. Uma foi dia 29, o desfile das bandeiras, foi, é que verdade. ocorreu lá em É, Jerusalém, e com a graça divina ocorreu sem mortos e grandes, feridos, consequências. e com muitas. Houve algumas modificações, as meninas não entraram pelo. E olha, foram mais de 10.000 participantes, todos jovens, é garotada de 16, 17 anos faz isso. E depois o encontro no muro, a meta é passar por todos os bairros da Jerusalém Velha, quer dizer, de Jerusalém entre muros. Aham. Então, tem os bairros católicos, tem o bairro o judeu, o árabe, todos os bairros, e vai se reunir no muro. No muro tinha mais de 50.000 Nossa, pessoas que comemoraram essa data, e teve alguns incidentes, mas coisa nada leve, não grave. aconteceu nada, passou. Poxa. Esse desfile em Jerusalém, gay, há alguns anos atrás, uma menina foi morta, Eu sei. foi assassinada. Então, o pavor que eles fazem, um policiamento que eles prenderam mais de 20 pessoas que estavam lá assistindo e que estavam suspeitos, foram encontrados com arma, com facas e Nossa Senhora. que pretendiam causar também Que horror. distúrbio. Em Jerusalém tem uma população enorme Eu sei. religiosa, não só os Haridim, como os religiosos também dos Faradim, que eles são a parte maior da população de Jerusalém. E eles são contra. É. O prefeito de Jerusalém, ele não tem outra solução, ele não pode proibir. Uhum. Então, foi uma parada muito tensa. Pensa. E teve uma cidade no sul do país que ia ser realizada pela primeira vez, foi cancelada, Olha. porque as ameaças eram tão intensas que eles resolveram cancelar, não foi realizado. Nossa. Essa de Tel Aviv já Ontem eu fui é a a Yafo. maior. Geralmente vem 2.000, 3.000 participantes do exterior. Ontem eu fui a Yafo e todo, assim, um monte de bandeiras, o arco-íris, Sim, né? é. Assim, direto. Mas isso é porque já é É. uma parada que já está no calendário Aham. de Tel Aviv, está É. entendendo? E como Tel Aviv é uma cidade cosmopolita, não Uhum. é uma cidade como Jerusalém, que é É. uma cidade super É religiosa. religiosa. Então, a gente nem se preocupa, porque É mais vai tranquilo. ser, vai ser Realmente, grande, Jerusalém é complicado. é complicado. É. Mas é sempre muito grande, com a participação enorme, porque vem milhares de pessoas de fora. Uhum. Tá certo. É sexta-feira, né, que vai ser. É. É um Mas evento Tel Aviv turístico eu não até, me né? preocupo. É isso aí. Eu Tá estava bom, minha querida. preocupada com Jerusalém. Tá certo. Tá bom, Ruth. Um beijo Um e beijo para vamos você ver como também. é que a gente vai fazer essa semana. Vamos ver, não sei se a gente quinta-feira vai conseguir se encontrar, mas a gente Ok, arranja uma hora para tá legal. reportar as novidades. Um beijo. Tá certo. Um beijo, tchau Tchau, para os tchau. nossos espectadores, ouvintes. Isso aí.